ela está casada com esta mãe, né? Excluindo o masculino, ou ela é também a filhinha do papai que eu trago para as muitas rainhas. Onde o coração dela está para o pai, em rivalidade ao feminino da mãe. Você acredita que se a gente a mulher que tá aquele lance atraindo homens é que ela considera errado, nossa, esse só escolhe o homem errado, ou até a expressão do dedo podre e tudo mais, essa mulher, muito provavelmente, ela também não está agregando também na relação, ela também não está na melhor versão dela para encontrar um homem. A gente só atrai aquilo que a gente é, na maioria das vezes? Sim, o que está dentro rege fora. Isso é incontestável, Sim. né? Claro que alguns vão para uma vertente X, Y, mas o fato é, o que está aqui dentro, consciente ou não, e geralmente é inconsciente, que eu vou trazer para fora. Então, se ela traz homens indisponíveis, errados, muitas mulheres vêm a mim e falam, eu só atraio os caras que são casados, e eu não descubro e tal. É porque dentro dela existe uma parte dela que não está disponível. Cara. Não é? E aí é aquilo que você trouxe do homem, né? O primeiro grande amor do homem, a mamãe, depois a esposa. Isso se ele conseguir desvincular de mãe, conseguir passar para a esfera do pai do masculino, para de fato aprender o que é cuidar e tratar uma mulher para ele ir para a vida. O mesmo é com a mulher. Se ela fica nessa esfera, que é o que a gente fala pela sistêmica, onde o masculino foi muito rechaçado por questões Sim. de talvez ser violento, agressivo ou ausente. Essa mulher, ela vem muito forte na energia Yang, casada com mãe, lealdade à mãe. Só que tem um amor ali escondidinho, porque para ser leal à mãe, ela não pode dizer que ama o pai. Caceta. Sim? Forte. Então ela tá aqui casada. Então eu falo que ela vive uma relação triangular. Entendi. Onde ou ela está casada com esta mãe, né? Excluindo o masculino, ou ela é também a filhinha do papai que eu trago para as muitas rainhas. Onde o coração dela está para o pai, em rivalidade ao feminino da mãe, uma relação de amor e ódio com a mãe, e casadinha com o papai. Eu era essa, eu era casada com o papai. É mesmo? É, eu Você se era identifica típica, nesse perfil. eu era a típica mulher forte para a vida e que trabalha, e tem seu dinheiro, que é empoderada, que é independente, que não precisa de jovem para nada. Eu era essa. Mas o amor que eu tinha afetivo era mais com o pai e muita de uma relação cão e gato com mamãe. Então eu literalmente estava no entendi. meio dos meus pais. Puta. E óbvio que eu atraía relacionamentos aqui, homens que tinham muito mais medo de casar, homens que não queriam compromissos, homens que traíam, entrei em relacionamentos tóxicos. Então, você passa por várias situações, por quê? Porque o relacionamento é uma escola. É onde a gente vai trazer a nossa identidade, principalmente para a mulher. Ontem eu fiz uma pergunta no programa de ontem, mas acho que a gente não entrou muito nesse assunto. No sentido assim, se o homem ele não tem um exemplo masculino, de um exemplo bom masculino em casa ali, uma figura masculina boa, a ser seguido, onde ele deve procurar esse exemplo, se ele não tem do pai um bom exemplo, no caso? A gente pode falar sobre isso também, lance do masculino? Pode, Você até consegue... talvez a pergunta e a dúvida de mulheres que despertam são mães solos, que chamam, né? Porque mãe Boa. é mãe, pai é pai. Então, teoricamente, não existiria uma mãe solo. É a solteira, sim, mas ela tem a função dela de mãe e o dele Verdade, deve ser de entendi. pai, ainda que seja um ausente e não se responsabilize. O fato a pergunta era, perdão, Onde o filho que não tem um bom exemplo referência masculino, do a masculino. referência do masculino. Tá. Essa mãe, por exemplo, se é uma criança pequena, de 7 anos, ela precisa trazer essa referência de fora. Tá. De que sentido? Talvez a criança vai buscar instintivamente uma referência de materno e paterno, ainda que o pai faleceu cedo, ou sumiu, ou a mãe também pode ter acontecido, vai trazer, tá? Ela vai tentar buscar isso. A mãe, ou quem tá ali, o responsável por aquela criança, tem que trazer um ambiente em que ela busque essa referência. Então, por exemplo, um menininho de 7 anos pode ir para um judô, sabe? Pode trazer uma outra referência no avô, paterno ou materno. O que é importante precisa ter uma convivência, uma rotina, onde exista um clã de homens. Porque homens, Edu, só aprendem a ser homens com outros homens.
eu poderia falar para homens, mas eu poderia falar como a mente de uma mulher funciona para um homem, Legal, é verdade. certo? Sim. Eu não posso dizer como o homem funciona. Então, mulheres aprendem com mulheres e homens aprendem ou têm referência com homens. Então, para esses filhos pequenos, por exemplo, ou homens que não tiveram hoje, buscar mentores, buscar Sim. pessoas de referência. Se bem que pra falar como o homem funciona, não precisa estudar muito, não, viu? É mais fácil ali, né? Não precisa estudar muito, não. Você poderia falar assim, viu?